Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui hoje, dia 25 de agosto de 2023, na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda, não é? E hoje nós vamos começar o nosso estudo da questão 37, que trata do sofrimento, né? Questão número 37. Alguém aí deve estar até estranhando. Nossa, a Rose tem umas etiquetas assim grandes com o nome dela no livro. Isso se chama desapego, entendeu? Etiqueta grande é desapego, tá? Eu, toda vez que eu mostro esse livro, eu olho a etiqueta com o meu nome na capa. Aí chama assim, eu sou muito desapegada, eu sou muito desapegada. Aí eu boto a etiqueta desse tamanho, para não haver engano. Ai, meu Deus do céu. São coisas, são coisas. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, a equipe de Manuel Filomeno de Miranda, a equipe espiritual, que com certeza tem nos ajudado nos estudos dessa obra fantástica, maravilhosa, que merece ser estudada verdadeiramente, com profundidade, porque é muito bom esse livro, né? Eu gosto muito. Então, só temos a agradecer a Deus que nos concede essa oportunidade de podermos nos debruçar sobre essas obras tão boas, que têm nos ajudado tanto, né, a melhorar as nossas condições morais e espirituais. Que a tua paz, Senhor, continue presente entre nós e que cada um possa aproveitar ao máximo essas oportunidades que o Senhor nos concede. Graças a Deus. Bem, vamos lá, meus amigos. Vamos começar estudando a questão 37. Como eu já falei várias vezes, essa obra é feita de perguntas e respostas. A primeira parte, que já está se encerrando, são a equipe fazendo as perguntas e as respostas vêm das obras, dos espíritos, né? Através da psicografia de Divaldo. Então, essa primeira pergunta aqui, que é a questão 37, ela faz parte do livro Enfoques Espíritas, e o espírito que vai responder é Viana de Carvalho. E a pergunta é: a outorga da mediunidade de prova está relacionada com os sofrimentos a expungir por parte do médium na existência física? Então, eu vou responder buscando lá o PDF desse capítulo, porque, como eu falei, eu sempre gosto de ampliar, né, um pouco a resposta, quando eu acho que, às vezes, o texto é tão rico que pode nos ajudar mais, então eu gosto de buscar. Então, vamos lá. O livro é esse, Enfoques Espíritas, capítulo, quem quiser só anotar, Enfoques Espíritas, capítulo 21. Tem aí no livro, né? Então, a resposta de Viana de Carvalho é a seguinte: a faculdade de prova. Por quê? Porque a maioria das pessoas, os médios, estão, no momento, apresentando a mediunidade provacional, né? Por isso que ele pergunta: a faculdade da mediunidade de prova, a outorga da mediunidade de prova, está relacionada com os sofrimentos a liquidar, a expungir, a liquidar por parte dos médios da existência física? A faculdade de prova, conforme muito bem a conceituou o codificador, geralmente é experiência ditosa, a cujo exercício se alça das baixas vibrações para as faixas superiores da vida. As dores e dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium, efeito da sua leviandade, vigilância e ações negativas. Então, mais uma vez, eu sei que já vimos isso várias vezes, mas eu não posso deixar passar. Livro Emmanuel, capítulo 11, né? Mensagem aos médios, quando no item 11.2, é sempre bom lembrar,
Emmanuel diz assim: quem são os médios na sua generalidade? Os médios, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Esse livro aqui, ó, Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médios. Então, aqui, Emmanuel deixa muito claro para todos nós quem são os médiums, tá? Por isso que aqui o Viana de Carvalho vai dizer as dores e dificuldades do médium que precisam ser vencidas não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium, como disse Emmanuel, efeito da sua leviandade, vigilância e ações negativas, que ora lhe pesam como justa carga de que se deve liberar, como as demais criaturas, mediante esforço, sacrifício, renúncia e amor. Ainda aí, a mediunidade se lhe torna porta valiosa de alforria em si, considerando os benefícios que lhe pode oferecer aos companheiros de jornada terrena, aos desencarnados aflitos, ou mesmo facultando aos seus, como os benfeitores da humanidade, a promoção do progresso do homem pelo ensino, pela revelação, por meio do intercâmbio, feliz, genuíno. Por vezes, quando não se cansa, quando não se pensa, né, pessimistamente sobre a mediunidade, salta-se para o exagero, em que o indivíduo se considera o vaso escolhido, o único, reformador, o melhor dotado, anelando pelo reconhecimento público, pelo destaque, pelo aplauso enganoso, pelas rodas de altos personagens que lhe valorizam as qualidades, caindo em dolorosas obsessões por fascinação. Alguns invigilantes desejam transformar a mediunidade em campo de exibicionismo circense, quando não se atiram à disputa com outros companheiros de labor, exaltando as suas em detrimento das possibilidades alheias, de desequilíbrio em desequilíbrio. Se não conseguem o estrelato que perseguem, tornam-se fiscais impenitentes dos outros, anotando erros e deslizes, apontando deslizes sem se darem conta do próprio estado de semi-subjugação por parte de mentes desditosas da erraticidade inferior, né? A gradação dos recursos e dos registros mediúnicos é quase infinita, tendo-se em vista a programática divina, as provações individuais e coletivas, as conquistas morais e espirituais de cada um. Daí não se deve aguardar médios iguais, proclamar médios herdeiros de outros médios ou realizar avaliações mediúnicas por processos comparativos, sempre de resultados insatisfatórios. Porque quando ele fala aqui, né, médios que se acham herdeiros de outros médios, né? A gente às vezes vê isso, né? Ah, fulano desencarnou, agora fulano é herdeiro dele, né? A gente não vê isso aí? A gente vê muito isso. Ah, o Chico morreu, quem vai herdar a posição do Chico? Cada médium é um espírito em luta com as suas conquistas e deficiências. Levá-la à ribalta das lutas e pô-la a exame e medida descaridosa, que não tem lugar nas anotações consoladoras da doutrina espírita. Mede-se o médium pela sua capacidade moral e não pelo brilho transitório advindo das circunstâncias extemporâneas. Bom médium é aquele que tem consciência das suas
responsabilidades e dos seus limites, tudo fazendo-se por burilar-se à luz do pensamento cristão, agindo na ação da caridade incessante, com que bem se arma para vencer as próprias imperfeições. A humanidade sempre exibiu pessoas superdotadas, né? Em todos os campos, as quais, por presunçosas e precipitadas, sem disciplina nem respeito aos próprios e aos alheios valores, quantas vezes não se atiraram a fundos abismos, de onde não se conseguiriam erguer-se. Por isso que a mediunidade para o desempenho de relevante tarefa espírita requer homens que se desejem educar no bem, disciplinar-se e oferecer-se no anonimato, se possível ou discretamente, quando as oportunidades assim o exigirem, ao trabalho do amor e da iluminação da terra. Para tanto, o estudo consciente e sistemático, o trabalho metódico da vida social, cumprindo com seus deveres, sem transformar-se em parasitas a pretexto da missão que devem desempenhar, como nos serviços espirituais, com pontualidade e assiduidade. O cultivo da oração e da vigilância, a par da prática da caridade no seu sentido elevado, constituem os antídotos à obsessão, ao desequilíbrio, em prol da própria paz e da felicidade entre todos. Né? Por isso que a pergunta é: a outorga da mediunidade de prova está relacionada com os sofrimentos a expurgir por parte do médium na existência física? Aí ele diz: nunca será demais que os médios se voltem para a reflexão, o silêncio interior e o mergulho mental nas lições do Evangelho, em que haverão inspiração e resistência para as contínuas lutas contra o mal que, afinal, reina dentro de todos nós. Nem é miserabilidade espiritual, nem instrumento de jactância e orgulho a mediunidade. Conhecer-lhe os recursos, cada dia descobrindo novas sutilezas e novas possibilidades, e fazer-se médio do bem em todo lugar, mediunidade com Jesus. São medidas providenciais para o bom uso da faculdade, com excelentes resultados para si próprio e para a sociedade. Né? Então, essa mensagem do Viana de Carvalho, muito importante, e nós temos que estar atentos a isso. Agora nós vamos à questão 38 do livro, né? Qualidade na prática mediúnica. Na 38, a equipe pergunta assim: e quando o médium que efetivamente se dedica ao amor socorrista apresenta desordens emocionais, físicas e psíquicas, e a elas se demora algemado a que atribuir o fato? Essa resposta está no livro Médios e Mediunidades, do capítulo 11, né? Que tem por título Problemas da Mediunidade. Mas nós vamos ler aqui mesmo. A mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, lembre-se disso, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz ou tranquilo. Os distúrbios que lhe são atribuídos, né, decorrem das distonias emocionais do seu portador, quer dizer, dos desequilíbrios emocionais do seu portador, que espírito endividado reencarna-se enredado no cipoal das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. Atribuir-se, no entanto, à mediunidade, à psicogênese das nevropatias, quer dizer, a origem das doenças nervosas, né? É isso que ele está querendo dizer. A origem das doenças nervosas é dar um perigoso e largo passo na área da conceituação equivocada, que muita gente vê, muitas pessoas acham que a origem das suas doenças emocionais, né, é por causa da mediunidade. Aí larga.
larga o trabalho, né? Principalmente quando ele começa a fazer o trabalho e algumas coisas acontecem. Começam a acontecer. Aí alguém, sempre vai aparecer alguém dizendo assim, tá vendo? Antes você não tinha esse problema. Agora que você começou a trabalhar com esse negócio aí, com essa mediunidade, os problemas começaram a acontecer. Pode falar, Carmen. Ia falar alguma coisa? Então é muito comum a gente ver isso, né? É muito comum mesmo, muito comum. Larga disso, Porque meu Deus. larga esse negócio, só está trazendo mais complicação. Você fica aí procurando os mortos, só vive procurando os mortos. Não é assim? Você gosta com os mortos, isso está dando problema. Não é bem assim, não é bem assim. O homem deseducado, essa mensagem aqui é do Viana de Carvalho, né? O homem deseducado apresenta-se estúrdio e incorreto, onde se encontre. Nada tem a ver essa conduta com a filosofia, a aptidão e o trabalho que se entrega, porquanto o comportamento resulta dos seus hábitos e não do campo onde se localiza. Justifica os acusadores que os médios sempre se apresentam com episódios de desequilíbrio, de depressão ou exaltação, sem complementarem que os mesmos são inerentes à personalidade humana e não componentes das faculdades psíquicas. É a personalidade da criatura. É assim, e não as faculdades psíquicas. Outro sim estabelece que os médios são portadores de personificações arbitrárias, duplas ou várias, liberando-as durante o transe, favorecendo assim as catarses psicanalíticas. Se o fora, eis uma salutar terapia liberativa, que poderia propiciar benefícios incontáveis aos enfermos mentais. Todavia, dá-se exatamente o contrário. Não se tratam de personalidades esdrúxulas do inconsciente, as que se apresentam nas comunicações, mas de individualidades independentes que retornam ao convívio humano, procedentes do mundo espiritual, demonstrando a sobrevivência, a morte e fazendo-se identificar de forma insuspeita, consolando vidas e nos casos das obsessões, trazendo valioso contributo às ciências da mente interessadas na saúde do homem. Evidentemente, aparecem manifestações da personalidade ou anímicas, que não são confundidas com as de natureza mediúnica, decorrente das fixações que permanecem no inconsciente do indivíduo. Na área dos fenômenos intelectuais, tanto quanto dos físicos, os dados se acumulam, confirmando a imortalidade do ser, que se despe dos subterfúgios para surgir com tranquila fisionomia de vida plena. Certamente ocorrem no médio estados oscilantes de comportamentos psicológicos, o que é perfeitamente compreensível e normal, já que a mediunidade não liberta da sua condição humana frágil. A interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais, inquietantes, quando se lhes associam psicicamente outras mentes, em particular aquelas que se encontram em sofrimento, vitimadas pelo ódio, portadoras de rebeldia, de desequilíbrio. A tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe, passada a ação danosa. Também no médio, cessada a força perturbadora atuante, desaparecem-lhe os efeitos perniciosos. Então, muitas vezes, o médium, você está dando a comunicação de um espírito que se encontra doente. Ele se encontra trazendo graves patologias. Então, você entrando em contato, né, com a atmosfera espiritual daquele companheiro, com o perispírito daquele companheiro, você vai sentir ali a problemática que ele traz. Mas aquilo será naquele momento que você está dando a comunicação. Passado esse período, acabou. Acabou. E o médium tem que estar consciente do seguinte, que aqueles registros não pertencem a ele. Pertencem ao outro. Ele não tem que ficar acumulando, alimentando aquela ideia, tá? É isso que é importante falar.
Então, ele diz aqui, a tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe, passada a ação danosa. Por quê? Como ele disse no parágrafo anterior, a interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais. Olha aí a tempestade vergasta da natureza. Sofre influências naturais inquietantes quando se lhes associam psiquicamente outras mentes, em particular aquelas que se encontram em sofrimento. Então, ele diz aqui, também no médium, cessada a força perturbadora atuante, desaparecem os efeitos perniciosos. Isso igualmente acontece entre os indivíduos não dotados de mediunidade ostensiva, em razão dos mecanismos de sintonia psíquica. Tá? Aqueles que também não têm mediunidade ostensiva também às vezes sentem isso. Você se aproxima de alguém que está em desequilíbrio. Foi a aula de ontem, lembra? Atmosfera espiritual. Eu não sou psicofônico, eu não sou psicográfico. Mas, às vezes, fui falar com fulano, aí a gente tem aquela... Nossa, fulano está carregado. Nossa, eu cheguei perto dele, senti um mal-estar, senti um negócio, fulano está carregado. Às vezes a pessoa não tem nem muita educação e diz assim, fulano vai tomar um espaço, vai tomar um banho de descarrego, você está mal, hein? Cheguei perto de você, nossa! Às vezes a pessoa não fala isso. Às vezes você não tem mediunidade ostensiva, mas você sente. Por quê? A atmosfera espiritual foi estudado ontem. Então, ele diz que na mediunidade, em razão dela mesma, a ocorrência cessa face aos recursos de que se faz objeto, ensejando um intercâmbio lúcido e um diálogo feliz com o agente causador da desordem transitória. Então, você é o médium, vai entrar em contato com o espírito que está em desequilíbrio, naquele momento, né? Perispírito a perispírito, você toca ou se deixa tocar pela atmosfera espiritual do outro. Então, você vai sentir o que o outro está sentindo. Olha aí o choque anímico, também falamos ontem de choque anímico. E aí, naquele momento, quando às vezes você vai sentir aquela coisa, quando o espírito vai embora, você pode, por alguns segundos, minutos, se sentir meio mal, mas ali você mesmo aplica o autopasse, que é uma prece, né? Você faz a prece ali pedindo a Deus dessa purificação, e aquilo acaba, porque aqueles registros não são teus. Né? Aí ele diz aqui, o estudo e a prática do espiritismo são o único antídoto para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam e por penetrarem na tecedura da faculdade mediúnica, esclarecendo-lhe o mecanismo e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido e direção. Eu trouxe um texto aqui, quando ele falou do estudo e a prática do espiritismo, para a gente falar sobre isso. Aí depois eu vou ler o último parágrafo dessa pergunta e a gente vai encerrar. A pergunta 39, que acaba esse capítulo, vai ficar para a semana que vem. Então, porque ele fala aqui, o estudo e a prática do espiritismo são o único antídoto para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam e por penetrarem na tecedura da faculdade mediúnica, esclarecendo-lhe o mecanismo e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido, direção. Né? A gente fala muito do estudo aqui, então vamos lá. Deixa eu ver onde eu estou. Está aqui. Ainda esse texto que eu trouxe para cá, ainda é desse livro, Mediunidade e Discernimento, de Walter Barcelos, tá? É o capítulo 9, o médium e o estudo. E o Walter Barcelos inicia trazendo uma mensagem que está no livro dos médiuns, uma mensagem do espírito Pascal. Ele diz assim, que o Pascal fala, né, que o médium não se sinta com forças de perseverar, não se sinta, né, com forças de perseverar no ensino espírita. Que o médium que não se sinta com forças de perseverar no ensino espírita se abstenha.
Pois, não tornando proveitosa a luz que o esclareceu, será mais culpado, terá de expiar a sua cegueira. Então, ele está dizendo, né? Não deixem de estudar. É importante o estudo para o médium. É isso que ele está querendo dizer. Isso está lá no livro dos médios, no capítulo 31, dissertação número 13 de Pascal. E aí o Walter Barcelos vai dizer assim: toda empresa humana responsável exige de seu operário que seja esforçado e atencioso, que estude sempre e aprenda continuadamente para se desenvolver, adquirindo competência e eficiência. Da mesma forma, o Espiritismo isso espera de seus profitentes. A doutrina espírita não alimenta ilusões e nem fantasias, de menor esforço para nenhum adepto, muito menos para aqueles que pertencem ao quadro de trabalhadores efetivos. No trecho em referência, o espírito Pascal, em outras palavras, quer nos dizer: ao médium que não se interessar pelo conhecimento da doutrina espírita, melhor será para ele abster-se da prática medianímica, ou seja, que paralise suas atividades, porque assim estará se isentando de cometer absurdos doutrinários, por permanecer em voluntária cegueira espiritual, quer dizer, involuntária ignorância. Se ele não quer estudar, deixa o trabalho de lado. Não se justifica nenhum médium ficar longo período da vida em estado de ignorância doutrinária e estagnação moral, pois necessita alcançar a posição respeitável de bom instrumento psíquico afinado com as notas divinas da doutrina dos espíritos, para agir proveitosamente, tirando o máximo de crédito e lucros espirituais. O médium espírita não poderá contar somente com a luz de seus guias espirituais. Indispensável conquistar sua própria luz interior, porque o guia, o orientador, nem sempre estará de sentinela, protegendo e livrando das dificuldades e tentações. Como manter o médium a sintonia mental elevada, a inspiração superior e a intuição construtiva, se pouco se interessa pelo estudo sério e aprofundado do Espiritismo, muito especialmente as obras de Allan Kardec? Como amar uma doutrina que muito mal conhece? O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 392, afirma: quanto ao dever de todo medianeiro espírita, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Esse texto, essa resposta do Emmanuel é maior, mas essa frase é perfeita. O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes, em todos os momentos da sua vida, pela própria iluminação, enquanto está encarnado e também quando está desencarnado. Quem serão esses médios? Obviamente, são todos aqueles enganjados da casa espírita, principalmente das equipes de desobsessão, trabalho de passe, tratamento e curas espirituais. Podemos colocar aqui também, né, os evangelizadores, aqueles que se destacam pela sua força mediúnica e faculdades psíquicas avantajadas deveriam, com maior devotamento, aqueles são médios ostensivos, né, se entregar à sagrada obrigação de estudar com mais seriedade e disciplina as obras espíritas, pois estão se posicionando como orientadores da multidão e aglutinadores das atenções para o espiritismo. Olha a responsabilidade. No contato com dirigentes de centros espíritas, conversando sobre grupos mediúnicos, chegamos à conclusão de que diminuta é a percentagem de medianeiros que verdadeiramente gostam de estudar e aprender. Então, ele fez uma avaliação, o Walter Barcelos, né? E percebeu que, na maioria das vezes, os trabalhadores mediúnicos da casa espírita, né, pouco gostam de estudar, manuseando principalmente as obras básicas espiritistas. Então, diminui, pequena é a percentagem daqueles que verdadeiramente gostam de estudar e aprender, manuseando principalmente as obras básicas do espiritismo. Quer dizer, a maioria não gosta de estudar.
Na atualidade, o médium espírita precisa estudar Kardec e as obras subsidiárias também, que são as obras auxiliares, as boas obras, né? Com método e perseverança, seja em particular em sua residência ou em equipe, principalmente na casa espírita, na forma de círculos de estudo, é isso que a gente está fazendo, né? Onde encontrará a luminosa oportunidade de dialogar, debater, opinar, ouvir diversas interpretações e dar também o seu entendimento, tudo dentro de um ambiente fraterno e familiar, promovendo luzes de verdade para todos. Então, por isso que é sempre bom no estudo a gente trocar, porque o que a gente muitas vezes está falando vai ajudar o outro, né? Os médios que não gostam de estudar a doutrina estão numa posição muito estranha, porque desejam servir com os espíritos da luz para consolar e esclarecer multidões de criaturas ignorantes, sendo que, por sua vez, permanecem com o cérebro embotado ao discernimento kardeciano. Os médios levianos fogem do esclarecimento espírita. Então, ele está dizendo assim, muitas vezes a pessoa diz, eu quero trabalhar com os espíritos, eu quero esclarecer, mas você está estudando? Não, você pode fazer isso. Vai ser cego guiando cego. Então, ele diz aqui, os médios levianos fogem do esclarecimento espírita, alegando, olha o que muitos dizem, eu gosto mesmo é de trabalhar na mediunidade e ajudar os que mais sofrem. Enfim, fazer a caridade que Jesus nos ensinou. Não gosto da teoria. Teoria é o estudo, né? É os livros, são as escritas, as letras. Não gosto da teoria. É muita falação. Eu prefiro a prática. O que conheço de espiritismo, somando a minha experiência, já é o bastante. Não preciso de mais estudo. Estudar muito a doutrina perturba a minha mente e o meu trabalho. Quanto de presunção, diz o Walter Marcelo, e de vaidade, encontramos nessas palavras saídas da boca de médios orgulhosos. Devido aos médios, em grande maioria, não buscarem a pureza dos ensinos kardecistas, encontramos com facilidade por toda parte centros espíritas realizando trabalhos mediúnicos, os mais absurdos e exóticos, com absoluta ausência de disciplina, discernimento e prudência, tão apregoados por Allan Kardec. Alguém poderá indagar por que o bom médium precisa estudar se ele sempre está com os mentores espirituais? Responderemos, naturalmente, porque ele não é uma criatura infalível e nem possui privilégios e proteção especial dos espíritos superiores. O médium espírita é um aprendiz como qualquer outro companheiro de fé, um aluno necessitado de se iluminar constantemente, um discípulo chamado a conquistar as virtudes cristãs, um canal mediúnico sujeito a receber e aceitar tanto a inspiração de entidades benfazejas como das inteligências perversas e mistificadoras, dependendo sempre da direção e uso que dê a sua força mediúnica. O estudo sério nunca perturbou ou fez adoecer pessoa alguma. Sendo assim, o médium precisa amar mais a doutrina espírita, estudando-a com prazer e disciplina, aplicação e perseverança. Então, esse texto, né, do Walter Barcelos, fantástico. Por isso que aqui o nosso irmão Viana de Carvalho diz que o estudo e a prática do espiritismo são o único antídoto para tais perturbações, pelas orientações que proporcionam e por penetrarem na tessitura da faculdade mediúnica, esclarecendo-lhe o mecanismo e, ao mesmo tempo, dando-lhe sentido e direção. Então, encerrando a aula de hoje, vamos ler o último parágrafo aqui, né, dessa pergunta número 38. Independendo da escola de pensamento, de fé e de credo, a mediunidade em si está no homem, quer dizer, está latente, do que está latente no homem, merece ser educada pelos métodos espíritas, a fim de atender às nobres finalidades para as quais se destina, como instrumento de elevação do seu portador e de largos benefícios para as demais criaturas. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Eu achei esse final aqui muito interessante, porque olha o que ele fala aqui. Ele fala aqui uma coisa muito importante. Não há problemas
decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Não há problemas decorrentes da prática da mediunidade com Jesus. É o exercício saudável da mediunidade. Agora, se você pratica a mediunidade sem Jesus, vai ter problema. Vai ter muito problema. Porque se ele dissesse, não há problemas decorrentes do exercício da mediunidade, a gente dissesse, como não há? Se eu praticar a mediunidade, me associando com espíritos levianos, eu não posso cair no processo obsessivo? Quantos médios se tornam obsediados? Porque praticam a mediunidade sem Jesus. Mas ele está dizendo aqui, não há problema decorrente do exercício da mediunidade saudável com Jesus. Com essa não tem, não. Mas se for sem Jesus, pode levar até a morte do médium, dependendo do tipo de obsessão. Tá? Carmen, você gostaria de comentar alguma coisa? Essa mediunidade saudável, né, que ele fala, né, é tudo isso que a gente tem estudado e a gente percebe que alguns médiuns estão sempre problemáticos, sempre com questões. Nossa, mas é uma coisa impressionante, né? Impressionante Sim. mesmo. É exatamente isso aí, essa mediunidade saudável, é essa com estudo, com essa reforma íntima, e aí não tem erro, não tem erro. Você vê Como a gente vê, né, médios, não está podendo, não está aguentando, e está muito pesado, e não sei o quê. Nossa, mas é o uma que não coisa quer impressionante. estudar, foi aquilo que ele falou, acha o estudo muito chato. É que é logo na prática, é aquele exemplo do médico. O médico tem que estudar para depois ir para a prática, não é? É aquela coisa que não quer ser, não quer ter assiduidade. Se você tem 4 aulas de vez, Isso ele é. só vem uma, aí só está É. uma, falta 3. O curso começa às 4, ele chega, é de 4 às 5h30, ele chega às 5h25. Né? 5h25. Você pede para ele trazer um livro, não quer, que o livro pesa na mão para chegar, vai cansar o livro, entendeu? Que acha que é muita falação, falando, eu já sei de tudo isso. Eu já sei de tudo isso. É o que ele fala. Aí você vai para a prática da mediunidade, vai lidar com mentes que estão muito atentas ao nosso comportamento, à multidão de testemunhas. E aí você vai acabar. Aí logo eles tratam de deixar o médium fascinado, né? Porque o fascinado fica assim. Então, é o que ele falou, eu achei esse texto aí, o Médio Estudo, muito bom mesmo. Tá, do livro. Ele traz esses exemplos, Walter Marcelo é ótimo, né? E é o que ele falou aqui. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Isso aí, essa frase é perfeita, É. porque tira aquele estigma que ser médium, trabalhar com a mediunidade dá problema, a pessoa fica mal. Não tem nada disso. Não tem Se nada. ela praticar o estudo, se ela praticar essa reforma, se ela for assídua, se ela for compromissada, fica uma coisa tranquila, como qualquer outro trabalho. Problemas de saúde que a gente tem, nosso mesmo. A gente está tentando isso, né? São problemas que acontecem. Como diz o outro, né? Conforme a idade vai avançando, a nossa validade vai diminuindo. Não é? Faz parte do O corpo corpo. se ressente. Faz parte da caminhada, né? Então, não é questão, o espírito está bem. Mas isso aí faz parte, você não pode colocar a culpa na mediunidade. Agora, se você vai lidar na mediunidade, mas você não toma os cuidados necessários, que é o esclarecimento, estudar as obras básicas, estudar as obras subsidiárias, que são as obras auxiliares, as boas obras, né? Pesquisar, estudar em grupo, estudar sozinho, tanto vídeo bom que tem por aí, não é? Você tem que procurar estudar. Porque você... Cuidar dessa atmosfera espiritual, cuidar dessa atmosfera espiritual. Melhorar nossa vizinhança espiritual, não é isso? Sim, cuidar mesmo. Cuidar.
E aí você vai crescendo. Você vai crescendo, você vai melhorando. Agora, se você deixar tudo ao abandono, aí vai dar confusão. Aí vai dar. Por isso que Jesus falou: orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque quanto mais você progride, mais você se torna persona não grata para alguns companheiros, que querem permanecer na sombra, ou querem que a sombra continue ali. E quando você vem com a luz, eles tacam pedra. Agora você tem que adquirir resistência às pedradas, não é? E seguir em frente, que é assim mesmo. É assim mesmo, não vai melhorar, não. Quanto mais você cresce, mais o tamanho da pedra aumenta. Mas você tem que ter resistência para poder, né, enfrentar aquela. Se Jesus foi para a cruz, não é? Se Jesus foi para a cruz, como é que eu vou poder dizer que eu não quero ir para a cruz ou que eu não vou para a cruz? A outra possibilidade é pior, é ficar na sombra. Ou você caminha para a luz, sabendo que vai enfrentar as dificuldades, ou você permanece na sombra. Mas na sombra a coisa também não é boa, é muito pior. Não é? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, Rose. fala. Então, eu só não estudo terça-feira. O resto dos dias todo da semana eu estudo. Eu sinto grande necessidade e gosto muito de estudar. E o estudo tem me esclarecido bastante e tem melhorado bastante o meu trabalho mediúnico. Que maravilha, tá Eu vendo? acho de muita importância. Claro, que clareia, esclarece, é muito bom. Eu, pelo menos, adoro. E a gente aprende tanta coisa interessante, né, gente? Muita coisa. Tanta coisa interessante. Então, gente, a gente tem que continuar estudando mesmo. Aquele texto de ontem, do Atmosfera Espiritual, eu vou botar hoje lá no blog. Quem quiser, vai lá no blog, tá? Eu vou botar de novo o endereço do blog. E eu gostaria que vocês fossem mais lá, curtissem, bota para seguir, divulga, porque tem muito texto, muita matéria boa lá, que a gente já estudou, mas é sempre bom rever. Tá legal? Então, gente, daqui a pouco a gente tem a nossa. Ah, não, é sábado, né? A nossa reunião de radiação, né? A minha cabeça está assim, ó. Tanto que eu botei um livrinho aqui, ó, Reflexões Espirituais, aqui, o cara. Não é hoje, é sábado. Gente do céu, fico perdida, tanta coisa. Então, gente, nós vamos encerrando aqui. Ainda bem que deu para o nosso amigo Alberto ver o final da aula. Só não deu para ele ficar para a prece, mas eu terminei 6 horas ali, fui britânica, né? Então, gente, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo. Semana que vem a gente vai estudar a questão 39, dia 1º de setembro, né? 39, e vamos entrar na segunda parte, que é quando o Divaldo vai responder as perguntas. E não tem aquela história, gente, da gente dizer assim, porque às vezes algumas pessoas dizem, porque o Divaldo mudou, não sei o que lá, não sei o que lá. Não interessa a questão civil do Divaldo, né? Ele tem direito às opiniões dele, como eu tenho as minhas. O que me interessa é o conhecimento doutrinário dele. Né? É isso que é importante. Ele vai, a partir da questão 40, ele vai trazer para a gente aquilo que ele aprendeu da doutrina com os espíritos. Né? O que os Joana de Anjos e outros espíritos disseram para ele. E é isso que a gente vai estudar. Né? Quase 80 anos de mediunidade, né? Quanta coisa esse homem tem. Aí o pessoal diz assim, mas ele hoje está assim, está assado, e eu estou acolá, eu estou daquele jeito. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente tem que parar com esse negócio de misturar as coisas. Você gosta de amarelo, eu gosto de rosa, o outro gosta de vermelho. Agora, vamos estudar a doutrina. Não interessa a cor que você gosta. Isso é problema seu particular. Né? Então, a gente vai aproveitar, o Divaldo vai trazer aqui várias perguntas, né? Ou melhor, o projeto vai fazer várias perguntas a Divaldo e nós vamos ouvir, aproveitar desse grande conhecimento que ele tem da doutrina, né? E tem muita coisa para nos ensinar, com certeza, dos aspectos doutrinários. Então, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento, por favor.
Então, Senhor, só temos a agradecer esses estudos, esses esclarecimentos, e para poder suprir essa nossa necessidade de buscar sempre a melhora. Pai querido, gratos estamos por essas oportunidades de troca, de estudo, de reflexão, de desenvolver essa amizade que nos faz seguirmos mais fortes, mais convictos em direção aos ensinos do nosso Mestre Jesus e em direção a seus braços, Senhor. Muito obrigada aos nossos amigos orientadores que nos observam, que nos sustentam. Obrigada ao nosso Mestre Jesus. E ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui. Amanhã, 4h15, a gente vai estar junto para continuar os nossos estudos, Paulo de Tarso e as Leis Morais. E vamos seguir em frente, né? Porque, como dizem os companheiros, dessa vez, sim, aí... Que coisa boa! Por que a senhora não liga essa câmera? Agora vai. Coisa boa, ligar Márcia. essa câmera aí para a gente ver, matar essa saudade. É mesmo, bonitona aí, fica escondendo. A gente sente Agora falta. Liga seu vai. microfone, Márcia, está desligado. Liga aí o microfone. Meu computador está queimado, por isso que eu estou usando o celular. Mas fica bem, a gente vê, é bom te ver, minha amiga. Tantos anos. Até bom porque mesmo. Não, mas é que eu fico em Olha a off. outra aí, A Dulcineia Dulcineia também. Eu fico em Olha. off, gente. Não tem que ser. E eu tô só de celular também, tá horrível. Ó, tô Tá escutando ótimo. É bom, a gente vê os amigos, é bom. É bom Gente, mesmo. saudade. Mas eu tô aqui, eu tô Sidney aqui. aí. É Sidney que passou aí atrás de você? Foi. É Sidney aí, ó. Sidney que ajuda muito a minha mãe lá. Então, gente, ó, um beijo para todos vocês, tá? Obrigada, Rose. Ai, Obrigada. E amanhã a gente está de volta aí para continuar, porque, como diz o companheiro, dessa vez vai ou racha. Melhorou a dor, Rose? Melhorou a dor na perna? Melhorou a dor na Graças perna? a Deus, está melhorando. O remédio deve estar fazendo Tá efeito mais. começando, graças a Deus, melhorando. Mas, Vai. vamos lá. Como diz o outro, a gente vai mancando mesmo. Tchau, gente. Um Tchau, beijo. gente. Beijão. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite para todos. Tchau. Obrigado. Vou encerrar aqui para todos.